Bom dia, pessoal. Estamos aí na entrega. Baixei a máscara um pouquinho porque eu estou sozinho agora com a porta fechada aqui. O recado dessa semana, tá? Estão indo as atividades. Estão indo atividades para 2 semanas. Claro que no decorrer dessas 2 semanas a gente não sabe o que vai acontecer, se vai ter aula, se não vai ter aula. Sabe que essa semana agora não. Vai um pacotinho aqui com o material que a Prof. Patrícia está mandando para uma atividade bem legal de Páscoa que ela está propondo. E as minhas atividades, as primeiras, são sobre recorte. Lembra que no último material enviado, eu estava propondo que vocês ajudassem os seus filhos a empunhar e a usar a tesoura. Eu estava pedindo recortes livres. Claro que algumas crianças já têm uma maior habilidade, já estão conseguindo recortar objetos, imagens, mas aquelas crianças que não têm, elas estavam podendo recortar livremente. Dessa vez, está indo algumas atividades, tipo essa, onde a criança deve recortar na linha. Vocês podem tirar aqui embaixo essa parte branca, e permitir que a criança recorte até o limite, né? Aqui é o cabelo, antes foi a chuva, aqui é o cabelo do vovô, tá? E depois disso vão atividades referentes à Páscoa, tá? E eu estou propondo também uns áudios de um livro, é um livro para crianças e adolescentes, de um autor chamado Leonardo Boff, que trata sobre Páscoa. Importante dizer uma coisa, eu trago o tema Páscoa e tudo que eu coloco ali no vídeo tem um caráter de cultura geral, quer dizer, qualquer pessoa na nossa sociedade, que é uma sociedade de formação cristã, deve conhecer a Páscoa judaica, isso é a libertação do povo hebreu, que está lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, e deve conhecer sobre Jesus, quem foi Jesus. A dimensão religiosa, isso fica a cargo da família e fica a cargo da instituição religiosa, da igreja, do centro espírita, do terreiro, de umbanda ou de candomblé que a família venha frequentar. Isso é do tipo de religiosidade que vocês praticam ou que vocês não praticam, porque também há famílias que têm a opção em não educar seus filhos numa fé, que acredito que isso não é importante, ou que a criança depois, quando maior, deve optar por alguma religiosidade ou não. Pois bem, nós enquanto escola pública não estamos aqui para fazer proselitismo, a gente não está aqui para dizer que você tem que ir na igreja, ou menos ainda que você tem que ir na igreja A ou na igreja B. Então essa dimensão de fé, ela fica por conta de vocês darem ou não esse caráter religioso, espiritual, né, da celebração da Páscoa. Então a minha contribuição foi nesse sentido, de trazer alguns elementos que eu chamo de cultura geral, coisa que qualquer pessoa deve conhecer sobre, né, a libertação. Aquilo que são 2 pontos centrais na Bíblia: a libertação do povo judeu, do povo hebreu lá no Antigo Testamento, e depois, né, a morte e a ressurreição de Jesus contada nos Evangelhos, no Novo Testamento. Parou por aí. A dimensão, como eu disse, espiritual, religiosa, aí cada família vai fazer, se achar que tem que fazer, e aqueles que julgarem importante educarem seu filho na fé vão fazer dentro da religiosidade que praticam, né? Seja cristã católica, cristã luterana, cristã da Assembleia de Deus, da Universal, de um centro espírita, de um terreiro, né? Daí não tem ligação com o mundo cristão, mas que são religiosidades de origem africana. Quer dizer, isso aí fica a critério de vocês enquanto família. Meu papel foi trazer elementos de cultura geral, né, que eu creio que as crianças devam ter. Mais adiante nós vamos continuar, né? Como eu disse, esse planejamento ele dá conta dessa semana e da semana que vem. Essa semana foco no recorte, semana que vem foco na Páscoa. Depois a gente ainda vai ter um período entre a Páscoa, antes da Páscoa, para dar uma continuidade nessas questões.
tá? Estou à disposição. Aqueles que tiverem condições de mandar vídeos, mandar fotos, façam. Quem não tiver, não se preocupe. O importante, como eu digo, o fundamental é fazer os trabalhos. Vocês não precisam mandar tudo. Essa parte aqui que eu explico, isso aqui, se vocês quiserem, podem desgrampear e mandar só, né, a parte que eles fazem. E também observem, né, que vocês têm as atividades da professora Patrícia, da professora Helena, da professora Leonária, que também são importantes de serem feitas. Afinal, artes, educação física, né, desenvolvimento do corpo e o uso, o contato com as novas tecnologias são coisas fundamentais para os seus filhos, tá? Estou à disposição. Aos poucos, né, aqueles que conseguem me mandar material, eu vou divulgando no Facebook, lá no grupo fechado. Importante dizer, eu vou fazendo aos pouquinhos, né, porque para cada criança ter o dia da sua publicação, das suas coisas, né, mas isso é um critério meu, atividades de outros colegas, esses colegas que eles mesmos publicam, então todos os profs têm status de administrador. E mais uma vez, estou à disposição. Qualquer coisa, valeu, obrigado, estou aí na guarda.